A gente já está conectado agora com o Clidenor Lima, que é economista e professor universitário, professor do MBA da Unifafilha. A gente está, ô Clidenor, queria já começar aqui falando sobre a audiência de conciliação do IOF, que terminou em nada, não terminou em acordo, não teve nada. O Congresso agora vai ficar esperando uma decisão de Moraes, o Executivo também vai ficar esperando uma decisão de Alexandre de Moraes, e no fim das contas, Alexandre de Moraes é que vai resolver tudo no país. Não sei até quando a gente ainda vai precisar de um Congresso, porque é caro, né, o Congresso. Deve ser mais barato pagar um salário a Alexandre de Moraes e manda ele resolver tudo, se for desse jeito, Clidenor. Se a gente não tivesse o judiciário mais caro do mundo, né? Que já é caro, né, também. Pois é. Bom dia, Clidenor. Nesse planeta é imbatível. Mas está aumentando. Veja só, eu acho que a questão começa pelo ponto da competência. Da mesma forma que o Executivo tem uma competência para levantar as alíquotas, né? Se for para fins regulatórios, o Congresso tem sua prerrogativa para barrar essa medida. Sim. E cabe ao Judiciário, que aqui entre nós só deveria falar nos autos do processo, e nesse caso não falar, porque ele diria: isso aqui não é da minha competência, porque a Constituição é muito clara. Então, assim, é um debate sobre uma coisa que jamais deveria ter acontecido. Então, essa audiência de conciliação, a gente não está na Justiça do Trabalho, mas agora o STF tem prerrogativa para fazer tudo que entender. É kafkiano, bizarro, é uma grande jabuticaba. Falta adjetivo, sabe? Agora, qual é a situação realmente? Assim, o que é que a gente tem em relação ao IOF? O que se fala muito, toda a questão é que o governo tentou colocar ali o aumento do IOF como algo com o fim de arrecadação. Só que o IOF ele não pode ser utilizado ele não é um imposto arrecadatório, ele é regulatório. Ele é regulador, você não pode usar ele como para arrecadação. E aí o Congresso foi e derrubou exatamente dizendo isso, não pode ser para arrecadação. Aí vem o Alexandre de Moraes e diz: os dois estão errados. Você não podia ter apresentado como arrecadação e você não podia ter derrubado. Então, assim, no fim das contas, é como se ele dissesse: perguntem a mim antes. Eu é que digo o que é para fazer. Mas como é que fica agora? Como é que fica agora? Fica tudo do jeito que estava antes até o Alexandre de Moraes resolver, é isso? Veja, o princípio básico deveria ser: a Constituição é para todos e deve ser seguida por todos. Mas como todos não são iguais no Brasil, alguns se arvoram a entender a Constituição de forma particular, inclusive com interpretação de algo que realmente, por mais que você se esforce, você não encontra no texto. Mas vamos voltar para a questão do IOF. E veja, é uma discussão até meio antiga. A gente pode voltar aí para o início dos anos 80, e eu gostaria de citar Franco Modigliani, que quando ele se deparou com a peculiaridade desse IOF, que é tão abrangente no Brasil, que comporta títulos e valores mobiliários, operações de câmbio, operações de crédito, de previdência, né? É uma potência, um negócio assim, sem precedentes na humanidade. Ele disse, num tom sarcástico, não vou repetir aqui ipsis literis, mas basicamente o que ele falou é assim: interessante, vocês tributam ao mesmo tempo a poupança e o investimento. Então, na realidade, me permitem, né, o termo, me desculpem até, mas o IOF é uma excrescência. Tá? Ele não deveria nem existir. Num país que precisa de tanto investimento e precisa aumentar a sua capacidade de poupança, é um tiro no pé. A questão do governo tratar o problema do orçamento fiscal dessa forma, porque basicamente você tem dois caminhos. Você tem o do enxugamento da máquina, da redução de despesas, mas isso não está na cartilha desse governo. Nunca esteve. Tá? Então,
é uma coisa que é impossível por essência. Então, não dá para esperar outro tipo de medida. Só que, considerando que a gente já tem uma das cargas tributárias mais altas do mundo, é de se esperar que o Congresso, por mais frouxo que tenha sido, eventualmente, no momento limite, tome alguma medida contrária. Aí foi o que aconteceu. Olha, mas a questão a sua pergunta, né? Sim. O que a gente faz agora? Bem, a gente vai encarar a alíquota de 0,38 para os fundos de investimento de direito creditório. Você está realmente impactando, né, de uma forma terrível esse produto. Você tem alíquotas aí que vão variar de 1,10 a 3,50 para operações de crédito, né, para poupança através de VGBL e coisas, né, previdência e coisas nesse sentido. E aí, não cansado de tanta, né, de exercer poderes que não competem ao judiciário, a brilhante ideia que surgiu agora nessa nova medida que está pré-anunciada. Olha, vamos fazer um puxadinho, um jeitinho, né? A gente reduz algumas isenções e, por outro lado, se tira o IOF lá das operações de crédito para sacado, de VGBL. Então, assim, esse tipo de política cabe ao executivo, né? E algumas restrições cabem ao legislativo, e só. Então, assim, esse tipo de intromissão, né, e desequilíbrio entre os poderes que está aumentando. E a carga tributária também. Essa é o resultado dessa confusão que é extremamente desnecessária. Basta valer a Constituição. O Clidenor estava falando sobre o Modigliani, que é o Franco Modigliani, que foi o prêmio Nobel de Economia, quando ele visitou o Brasil e quando foram explicar a ele o que era o IOF, ele disse: vocês conseguiram uma proeza, inventaram um imposto que distorce tanto as decisões de poupar quanto as de investir, maximizando o dano causado por qualquer imposto. Então, ele piora qualquer imposto, tanto para quem investe quanto para quem tenta poupar. O Edgar Leonardo, tem pergunta para o Clidenor? Tem sim. Clidenor, bom dia. Dentro dessa perspectiva aí, dessa nossa tributação que é esquizofrênica, para quem está escutando a gente em casa, que é aquele pequeno empreendedor, como é que fica essa questão aí do risco sacado aí que impacta o capital de giro dos empreendedores? Pois ele vai ser o mais atingido. Então, é uma medida extremamente contraproducente. Ela tem um alcance gigantesco, afinal de contas, a gente está falando de quem emprega nesse país, né? E quem luta mais diariamente para sobreviver, né? Porque empreender no Brasil é uma atividade de extremo risco, já é de risco, mas no Brasil é muito maior. Então, assim, o governo está jogando mais álcool na fogueira, né? Tentando ser acessível para todos os nossos ouvintes. E você vai ter redução de operação, né? Aumento de custo, muita gente vai ter que repensar seu negócio, né? Enfim, a ponta final vai sofrer. Então, enfim, se a gente está querendo criar um quadro de recessão, né? Assim, minha preocupação maior é 2027, né? A herança que vai ser deixada. Mas se colocou mais uma estaca aí no peito do pequeno e do médio empresário. Clidenor, quero agradecer. Clidenor Lima é economista e professor universitário. Quero agradecer aqui o Clidenor Lima pela participação. Obrigado, volte sempre a Passando a Limpo. Obrigado a todos, uma ótima semana e criatividade para enfrentar o judiciário e o executivo, né? Tem que ser. Um pequeno suporte do legislativo também. Tem que ser. A impressão que eu tenho, e aí